Mais um ano vai chegando ao fim. E a gente sabe que você já empurrou umas metas de carreira para o ano que vem. Mas e quando o ano seguinte chegar? Elas vão acontecer? O mercado diz que quer, mas na verdade ele não se importa muito se você não fizer o planejamento da sua carreira, desde que você esteja disponível para uma reunião de última hora, para a reorganização que ninguém explicou, ou para o projeto que não é teu. E nesse jogo, planejar virou um ato de desobediência, um jeito silencioso de recuperar a autonomia, as rédeas da sua carreira e os planos da sua vida. Eu sou Pedro Próquino, seu host do último episódio de Entre Linhas deste ano e desta temporada, para a pergunta que nos guia, que é: carreira, qual o seu plano para o próximo ano? E aí, turma? Como vocês estão? Tenho vários comentários a fazer. Vou até puxar meu microfone aqui pro meio da mesa. Muito bem, último episódio, hein, Gabi? Animados. Tá tudo tranquilo, viu? Tudo bem. Aqui, ó, chegamos bem ao final do ano. Cara, precisa fazer uma figurinha disso. Mas pelo menos, Gabi, olha só, a gente chega no último episódio da temporada, mas pelo menos você tem lido os memorandos ainda desse Entre Linhas S.A., não é Leio, mesmo? que sempre diz o que esse memorando? Pra gente... Pra gente vir com roupas adequadas a cada situação. E no dia de hoje era a cor celebrativa do nosso podcast. Fim de ano, uma Fim coisa de pra ano, cima, alegre, uma coisa tipo, pá! Né? Acho que ele não recebeu, André Conejo não recebeu. Bom, 2 comentários. Primeiro, eu acabei de ver que eu tô na paleta de cores aqui da fonte, do Entre Linhas, e eu não sei se vocês sabem, mas há 3 semanas, mais ou menos, nós estivemos com quem? Lilian Patti. Lilian Patti. Qual que foi o desafio que ela trouxe? 1 semana de look. O que eu fiz? Eu bati a meta 3 semanas e tripliquei a meta. Então eu estou com a mesma roupa desde quando gravei com o Lilian Patti. Lilian, bati a meta, tripliquei a meta. Por favor, me use como exemplo. Ainda bem que TV não tem cheiro. Vocês iam estar sentindo aqui as 3 semanas. Difícil. Zoeira. Turma, eu vou deixar essa tarefa sempre pro nosso amigo André Conejo, que é pego de calças curtas. O último episódio do ano já tem que ter aprendido a falar o que, André? As redes sociais Entre Linhas _SA. Agora mereceu até um grito assim. Primeira vez que ele acertou em 3 temporadas. E esse Uhu era eu que fazia, eu parei de fazer, né? Entre Linhas _SA. Estamos onde? Instagram. Estamos onde? Spotify. Estamos onde? Company Page do LinkedIn. Curta, compartilhe. E, por favor, o que? Não estamos na Company Page tá do tudo LinkedIn? certo, muito bem, vai lá. Tá bem. A gente elogiou cedo demais. Ai, eu errei. Não, tá certo, a gente tá lá, mas na Company Page é só Entre Linhas S.A. Ah, ok. Aí mas no outro tudo é Entre bem. Linhas __ S.A., mas tá Mas bom. é por isso que não bom. pode elogiar funcionário, não porque pode. senão... Você Mas é elogia aquela funcionário. regra que a gente sempre volta pra média. Quando alguém é excepcional, se elogia, qual que é o... Ele volta pra média. Enfim, mas entra lá e principalmente curta o episódio, esse podcast, nos avalie, que isso nos ajuda a termos o quê? Capilaridade nas redes e significa impacto. E esse episódio tem tudo para ser um pouco mais leve para a gente falar de quem? De nós mesmos e não necessariamente do mundo corporativo, mas da gente neste contexto do mundo corporativo. Qual é o seu plano para o próximo ano, André? Vai Sobreviver. voltar a ser CLT? Sobreviver. Cara, brincadeiras à parte, eu até falei pra vocês antes de começar a gravar, eu tô um pouco com a síndrome do impostor nesse episódio, porque eu mesmo, confesso, não me planejei pro ano que vem. Eu ainda tô tentando, nós estamos aqui na boca já de dezembro, né, comecinho de dezembro, eu acho que ainda vai dar. O ano só começa depois do carnaval. Mas deixa eu corroborar com isso que você acabou de dizer, porque eu também me sinto dessa mesma forma, mas eu acho que a gente fala por milhões. Não são tantos milhões que nos assistem. Nessa mesa, 100%. Então, tá vendo? De três pessoas não se planejaram Logo, ainda. todo mundo nos planeja. 100% da amostra. Logo, eu acho que esse é o sintoma, né? Esse é o tema importante pra gente falar. Primeiro, por que talvez a gente deixa tão pra última hora algo que é tão relevante? E segundo, o que a gente pode fazer a partir disso? Sim. Que é o que temos pra hoje. A gente recebeu vários convidados ao longo dessa terceira temporada, da segunda temporada, alguns mais olhando, né, para o mundo da carreira. Tivemos o Luciano Santos,
tivemos outras pessoas que corroboram dentro, né, desse universo. E sempre surge esse tema, que é o tema do livro do Luciano, que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira, mas a gente fala sobre a questão do egoísmo. No fim do dia, a gente precisa ser todo mundo um pouco egoísta, né? Olhar para nós mesmos, afinal, seremos nossos companheiros e companheiras até o fim das vidas. Assim a gente Ou espera, né? até quando a cabeça permitir, nessa história. E todo mundo é muita gente. Muitas das pessoas, a vasta maior parte das pessoas que nos escutam, devem fazer algum tipo de planejamento nas empresas. Não importa a área, não importa a indústria em que trabalhem. Agora, para nós mesmos, é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Por quê, Gabi? Porque tem um lado nosso, ser humano, que é assim, a gente vai botando outras prioridades, né? Aí bota várias coisas e tal, tô falando por mim, A tá? gente gosta de ficar ocupado, é isso? Não de ser Aí a gente produtivo. já falou sobre isso também nessa terceira temporada. Aí, o não deu tempo de já é uma boa justificativa do porquê não prosperou tão bem. Porque eu não tive tempo de planejar. Logo, não aconteceu o que eu planejei. Tipo, eu já tenho essa rede de suporte, de segurança. Justificativa, Ó, eu não dei certo por quê? Porque não tinha tempo pra não planejar. deu pra A planejar. culpa é do tempo, que foi muito rápido. Mas, ó, acho que tem outros fatores. Vou trazer um exemplo pessoal que, pra mim, foi bem emblemático. Eu escrevi sobre isso numa news também, que foi um fim de ano, foi de 2024 pra 2025, que eu tinha acabado de descobrir que tava grávida da Lara. E aí eu virei o ano muito enjoada. Mas assim, muito Isso, enjoada. literalmente, né? Enjoada. Muito enjoada, muito enjoada. E pela primeira vez em vários anos, eu não consegui fazer meus planos, porque eu não, assim, quando falta saúde, né, eu não Sim. tava doente, mas o fato de você não conseguir colocar a tua energia em algo que tem a ver com o novo, com o plano, com o projeto, de você de você imaginar um futuro, cara, aí você não consegue sair do lugar mesmo. Isso me fez muito mal, assim, virar um ano sem nenhum plano me deixou meio sem chão, como se eu, tipo, e agora? Pra onde que eu vou? Que doido isso, porque eu na minha newsletter, Gabi, todo mês de dezembro, o tema da newsletter é onde você vai colocar energia no ano que vem. Porque esse processo do planejar vai ajudar também a gente a olhar justamente para a gente vai canalizar a energia, o que você quer fazer, porque não adianta fazer tudo, né? Isso é um pensamento que está presente na minha cabeça, apesar de eu não ter um plano concreto ainda, né, pro ano que vem, está muito presente. Mas acho que outra coisa que vem morando na minha cabeça também, e será o tema da newsletter, é o tema da newsletter deste dezembro, o que você vai aprender no ano que vem? Porque se a gente está vivendo e falamos muito nessa temporada sobre essas mudanças rápidas de coisas, recebemos o Cava aqui para falar sobre inteligência artificial e foi um nó na cabeça. Enfim, o aprendizado é um processo importante nessa jornada, né? Pegamos a Lilian como exemplo, que voltou recentemente de Londres, onde estava estudando, né? Uma pessoa com uma trajetória incrível, com um arcabouço gigantesco, extremamente conhecedora do teu tema, da sua indústria, que se mantém sempre estudando, não só lendo, mas indo para a universidade para aprender, que é outro processo importante. E quando a gente fala do tema deste episódio, que é qual é o seu plano para o próximo ano, né? Falando aqui no tema de carreira não necessariamente é só movimentação de cargo, mas também adquirir novas habilidades. Eu adorei isso que você fez, que é pegar um problemão e começar a deixar um probleminha, né? Porque aí a gente consegue falar especificamente sobre aprendizado e carreira é um problemão. Nossa. Dentro de carreira, se a gente for discutindo talvez esses pequenos assuntos dentro do grande tema, eu acho que vai ser melhor do que falar, nossa, qual que é o grande plano? Então, eu gostei, vou tentar responder essa pergunta. Responde e aí eu vou puxando esses pedacinhos que a gente cortou, Show. porque eu acho que pode funcionar bem. Ó, como o Cava disse, quando a gente está usando a inteligência artificial, tem coisas que, se a gente já é especialista, a gente tem critério para analisar e fazer o processo de curadoria, né? E mais complexo. E quando a gente não tem, a AI pode ser um bom tutor, né? No sentido de te guiar a um novo aprendizado. Por que eu tô falando disso? Esses dias, e tem a ver com o aprendizado que eu quero. Esses dias eu tô muito orgulhosa de mim, gente. Esses dias eu consegui dar uma automatizada no processo de geração de
post carrossel, de pegar arquivos de áudio, largar numa... Porque aí as inteligências artificiais não são todas as mesmas, né? Você pega uma, larga em uma, faz a transcrição, depois você pega a transcrição, joga em outra... É um processo com várias etapas. São muitos estagiários diferentes São- com habilidades muito específicas. Isso. Mas um estagiário, que é bom de processo, me orientou qual o plano, qual o roteiro, como fazer. Cara, eu consegui. Eu fiquei me sentindo muito bem. Por que você não compartilhou isso com a gente Porque eu ainda estou aperfeiçoando tem minha que ficar prática. Não, Aí, por que eu tô falando de tudo isso? Eu quero, para o próximo ciclo, aperfeiçoar o aprendizado na produção de conteúdo, mas também que me traga mais eficiência, uma sensação de que eu posso me dedicar mais à atividade A e menos à B, porque a B está sendo melhor gerada lá pelas inteligências Estamos na artificiais. mesma página, porque eu estou fazendo a mesma coisa. E está sendo um mundo de descoberta interessantíssimo, porque o que eu tenho feito nas últimas 2 semanas e para mim isso tem tudo a ver com planejar carreira, no nosso caso aqui menos dentro do mundo corporativo, mas o mundo lá fora, mas sempre em conexão ao mundo corporativo, que é justamente aprender. E esse eu acho que é um exemplo maravilhoso do aprender também, entender como as AIs se diferem, o que a gente pode usar dentro de cada uma delas. E essa curva é interessante porque eu acho que a gente tende a cair na armadilha de eu vou usar uma AI e automaticamente eu vou ter ganho. E não, a AI, assim como tudo na vida, você tem uma curva de aprendizado que vai te demandar uma dedicação de energia no começo, para depois você colher resultado lá na frente. Aprender é o mesmo processo sobre Deixa qualquer eu falar assunto. isso no- E planejar a carreira também, porque você precisa primeiro se dedicar e colocar esse tempo para depois tentar Eu ia brincar colher de alguma falar coisa. isso no bom e velho português, você vai se sentir burro. Porque eu me senti muito burra. Eu falei, não é possível que eu não consigo apertar uns botões aqui e o negócio cuspe o negócio pronto aqui pra mim, Falar entendeu? com o computador e ele não me entender? Nossa, eu comecei a ficar muito nervosa. Eu Eu falei, também. não, calma, que se, né, estamos conseguindo, eu vou conseguir também. E é um processo mesmo de você ir, né, para baixa da curva, se sentir muito ignorante naquele assunto, aí você consegue uma primeira vez, na próxima você já aprimora, na outra você já tá fazendo um negócio diferente. Então, essa intimidade. Aí, no meu caso, eu quero essa parte da inteligência artificial mais aplicada que é o mundo do audiovisual, que é por conta do estúdio onde eu tô começando a navegar novos mares. Você tá aprendendo alguma coisa, André? Ou só... Isso daí, ó. Foi Cara- pra COP esse ano, vai dizer que não aprendeu nada? Ele não. ainda faz um doutorado, né? Se ele não estiver aprendendo alguma coisa, eu vou ficar muito preocupada. Muito preocupada. Esses Cara- acadêmicos. Sim, tem o doutorado, que ele ainda não acabou, tem um processo. Mas o que mais me ensinou os últimos anos foi As minhas filhas. Cara, e não é piegas isso. Foi ser pai, sim, porque você muda a sua identidade e tudo mais. Mas não é isso que eu ia falar, cara. Eu tava refletindo quando vocês estavam debatendo o porquê que é quase dezembro. Quer dizer, já é dezembro, né? Já é quase 2026 e eu ainda não me planejei para 2026. Por quê? Em 2019... Incompetência. Hã? Incompetência. Então, para além da incompetência... Falta de motivação. Para além da falta de Falta de motivação, tempo. para além da falta de tempo, que eu sou muito ocupado, mas pelo menos eu faço o desafio da uma semana de look. Não, agora é sério. Porque em 2019 eu fiz um planejamento da minha vida de longuíssimo prazo, que na época eram 10 anos. Vocês já fizeram isso? Não sai do quadro, Pedro Proc. Não, é sério, vocês já fizeram Planejamento isso? da vida de longuíssimo prazo. Filhão, eu não planejei comer hoje à noite. Não, eu também não planejo o curtíssimo prazo, mas o longo prazo eu planejei. Isso, assim, de verdade, em 2019. O que daí, é planejar o longuíssimo como que eu prazo? fiz? Não, o que é primeiro, antes de como você fez? Cara, o que é de verdade, eu, lá atrás, em 2019, então há 6 anos, eu me colocar 10 anos na frente, 2029, e pensar que vida que eu gostaria de estar vivendo. Foi essa a pergunta que eu me fiz. Eu falhei miseravelmente dos meus 30 para meus 40 anos, assim, Mas não tem problema em Catástrofe. falhar. Mas assim, o ponto pra mim, por exemplo, né, o que era importante, que eu lembro até hoje, por quê? Porque quando eu me fiz essa pergunta, eu fiz um processo de me colocar no futuro, entender onde eu estava, o que eu estava vivendo, com quem estava vivendo, com quem estava trabalhando. Por que é importante isso? Porque quando você tem uma figura muito visual e tácita pra você relembrar o que você quer, cara, é muito louco como parece papo de coach isso. E talvez até seja, mas aqui tem conteúdo. É sério, o seu inconsciente ele vai juntando as pecinhas, ele vai te levando pra lá. Então, por exemplo, nesse meu mood board, nesse meu painel que eu fiz desenhando, Você assistiu O Segredo? o que tinha? Cara, mas assim, mas tem conhecimentos aí no segredo, viu?
Mas assim, qual que foi a minha visualização? Cara, eu queria estar com família, filhos/filhas, eu queria estar lecionando nas melhores universidades, enfim, daí, beleza, isso é em 2029. Se eu pego isso e planejo para trás, o que eu preciso ter para lecionar nas melhores universidades? Cara, um mestrado. Eu não tinha mestrado em 2019, fiz o mestrado. Depois do mestrado, o que eu precisaria? De um doutorado, estou fazendo agora. Para ter filha, na minha concepção, tá tudo certo, cada um escolhe o seu modelo. Mas na minha concepção, o que eu precisaria? Cara, achar uma pessoa que tem valores alinhados aos meus, casar e aí ter filho nessa configuração familiar que para mim é importante. Aconteceu isso. Então, assim, eu acho que eu tô mais solto porque, de fato, eu ainda tenho essa visão de longo prazo do estilo de vida que eu quero ter. E aí o meu presente está sendo uma consequência de uma escolha de 5 anos Você atrás. ainda tem afazeres em relação a essa Ainda visão. tenho afazeres em relação a essa visão. E eu sinto, assim, que esse exercício foi muito importante para mim, por quê? Porque muito do que eu tô colhendo esse ano, 2025, e principalmente 2026, veio de plantações dos anos anteriores. E então, assim, as coisas. Agora, já vai chegar a hora de eu planejar mais 5, 10 anos. Eu vou te pedir desculpa, então, por ter feito piada com você, porque Não, enquanto nada. você contava essa história, eu tenho um projeto com alguns amigos chamado Todo Mundo Precisa de um RP. A gente olha principalmente para jovens que estão na universidade ou começo de carreira. E eu dava um workshop dentro da Todo Mundo Precisa de um RP, da RP Week, que era o evento que a gente tinha, sobre construção de carreira em RP, porque eu tinha passado, olha só, né, doideira, eu tinha passado pela Uber, pela Meta, eu tava ali na Uber, na Meta, porque isso era era sinônimo de sucesso, né, nossas empresas e tal. E dentro do workshop, obviamente, eu não tava ninguém ensinando ali a trabalhar na Uber ou na Meta, porque eu acho que carreiras são coisas diferentes e tem elementos muito pessoais do que a gente quer, entende, e são muito diferentes ainda bem de uma pessoa para outra, mas o exercício era similar com esse, e era tão simples quanto pegar uma folha sulfite na horizontal, fazer 2 dobras, vai ficar com 3 pedaços ali, e escrever onde eu quero chegar quando eu tiver X anos, no caso lá era 80 anos, 90 anos, o que eu tenho hoje, e o meio do caminho eu deparo, assim, cara, para poder dar aula nas melhores universidades, eu preciso ter um doutorado, quero morar fora, na China, você fala chinês? Não, precisa aprender chinês, é tão simples quanto isso, né? Cara, assim, quando você vai para a empresa, né, por que eu acho que a gente faz muito bem isso em empresa e muito mal pessoalmente? A parte mais relegada da estratégia empresarial, cara, é o que todo mundo subestima, todo mundo não, mas muitos subestimam ou não alocam energia o suficiente, que é a porcaria do missão, visão e valores. Visão. Onde eu quero chegar. Cara, o ser humano, o Homo sapiens, é um ser bípede que tem toda a sua anatomia para frente e os olhos focam para um resultado. A gente falou sobre isso lá, né, no episódio de dopamina e tudo mais. Enfim. Então, nós somos criaturas que se movem para frente devido à visão que a gente ou cria ou que a gente está quase tangibilizando, né? Então, as empresas, o que é estratégia no final do dia? Estratégia é sobre dizer não. Baseado em onde eu quero chegar, o que eu topo não fazer? E nós, seres humanos, somos, obviamente, fruto disso. Porque empresas são coletivos de pessoas. Logo, funcionam muito semelhante ao como um sistema orgânico nosso funciona. Então, cara, se a gente não sabe onde nós queremos chegar daqui 1, 2, 5, 10 anos, e que o curto prazo ele vai ser um degrau ao encontro dessa visão de longo prazo, cara, como que eu vou planejar o amanhã se eu não sei onde eu vou chegar daqui X tempo? Então, acho que o planejar tem muito mais a ver com essa bússola e muito menos a ver do que o caminho, sabe, que eu vou percorrer de maneira detalhada e tudo mais. Então, acho que por aí é um bom caminho. Eu virei o olho aqui quando você tava falando, porque eu acho que eu concordo, eu não assino embaixo. O ponto é que tá muito difícil fazer esse planejamento de longo prazo hoje em dia. Porque as coisas estão mudando, não sei nem se a lei de Moore ainda ela tá valendo, porque é numa velocidade tão grande, numa intensidade tão alta, ainda quando a gente foca, né, em carreira, mercado de trabalho, competências a serem desenvolvidas para chegar lá,
Cara, a sensação que dá é que você não consegue planejar mais do que 2 anos. A gente, inclusive, falou isso quando o Cava estava aqui, né? Quando a gente tá falando especialmente da inteligência artificial. Então, eu acho mais fácil, entre aspas, a gente olhar pra vida, por exemplo. Ah, putz, eu quero ter filhos, quero me casar, etc e tal. Em tese tá mais no nosso controle. Ó, vou dar um recado aqui. Nada está no nosso controle, tá bom? Hoje foi um Freud mandou um exemplo disso. recado aqui. Nada está no nosso controle, mas alguns assuntos a gente acha que está mais sob o nosso controle e outros, a sensação é que planejar a carreira agora tá para 10 anos, não dá. Então, Gabi, mas... Inviável. mas- Não tem como. E acho que isso não são coisas de ou, são coisas de e, né? Eu preciso planejar minha vida pessoal e tentar antever a minha vida profissional e puxar no tempo para minimamente isso conseguir nos dar parâmetros de desenvolvimento ao longo do tempo. Eu concordo contigo, quando a gente olha a carreira, cara, eu jamais achei que eu ia trabalhar nas empresas que eu trabalhei, eu jamais achei que eu ia chegar onde eu tô hoje, enfim, N coisas. Mas eu acho que é justamente a combinação disso tudo que começa a trazer algum nível de conforto, mas mais do que isso, um grande guia do para onde a gente tem que caminhar. Então, planejar a vida, um ato de desobediência quase, porque é um egoísmo do olhar para dentro de mim o que eu quero e o que eu não quero, porque eu dizer não acho que é uma parte fundamental também do processo de planejar, para que a gente possa, assim como disse aquela gerente com a qual eu tive contato no falecido Banco Real lá atrás, cara, a gente planeja para poder improvisar. Então, minimamente, se eu tenho guias ou premissas ou grandes visões de para onde quero Sim. caminhar, consigo ao longo dessa jornada improvisar para conseguir adicionar. Cara, inteligência artificial não estava no plano de ninguém no planejamento de 2018, 2019, nem Gente, 2020. nem a Covid-19, Nem a né? Covid. Vocês lembram que a gente teve que aprender, se adaptar, porque pegou todo mundo de surpresa e é isso aí. Eu Agora lembro- vamos viver eu como lembro é que quando dá, né? Eu tinha comprado um apartamento e na reforma do apartamento eu morava sozinho. Eu falei assim, não, eu preciso de um lugar para trabalhar, uma mesa, tal. Todo mundo, pra que isso, cara? Que coisa idiota, vai matar um pedaço do apartamento com esse negócio. Foi 2017, 2018. Agora Então, mas- todo mas- mundo mas precisa. Nossa, isso- era um visionário. Mas esses, assim, ó, eu não quero reduzir a importância, óbvio, mas são eventos, assim, pequenos, assim, no duro, agora sendo muito contraintuitivo e fazendo um push pra nós. O que a inteligência artificial tá mudando a nossa vida de planejamento? Porque, assim, eu ainda quero ter uma casa própria, eu ainda quero ter uma família, eu ainda quero ter uma renda digna. Mas você quer ter que família? Porque eu quero ter uma família de Não, inteligência artificial, que eu converso tá, aqui. não, então... Não, mas espera lá, Não, então... espera lá. Não, então, mas calma, peraí, deixa eu só terminar Tá. aqui o raciocínio. O meu ponto é, se você não consegue planejar que estilo de vida você quer ter, a sua carreira é parte disso. Então, por exemplo, você quer ter qualidade com a sua família. Legal. Talvez isso não vai combinar com, sei lá, você ser um piloto de Fórmula 1 que precisa viajar ao mundo toda semana para treino. Então, assim, aí beleza, você vai abrir mão desse potencial caminho de carreira para ir para outro. Eu quero ter segurança financeira muito cedo. Cara, talvez não faça sentido você ir para o emprego público. Vai para a iniciativa privada, vai empreender e vai para o mercado financeiro. Então, assim... Um equilíbrio de vida pessoal. Sei lá, tá assim, entendendo? cada um precisa ter o seu... Cada um tem a sua preferência, né? Mas o ponto é, eu acho que tudo parte dessa intencionalidade. Óbvio, não temos agência na totalidade, mas alguma partezinha que seja mínima a gente tem um controle, e acho que isso nos ajudaria a mitigar resultados de chegar lá na frente e falar assim, caramba, tô vivendo um estilo de vida que eu não quero. Tô no mercado financeiro, mas queria estar com a minha família. Tô com a minha família, mas não tenho dinheiro. Então, assim, acho que esses dilemas que são super difíceis de equilibrar, eles valem a pena ser refletidos agora sobre o amanhã. Mas eu acho que eu tô tentando fazer um papel aqui também de coisas que podem se passar pela cabeça da nossa audiência, tá? Aham. Então, assim, Tá tentando planejar a vida deles. também, fica comigo, estou vendendo um curso agora sobre brincadeira. Ó, você falou de estilo de vida. Concordo. Só que a gente tá, em pleno 2025, ainda vivendo num sistema vigente chamado capitalismo. Tamo, né? Estamos, pessoal, estamos todos. Que assim, tudo que a gente escolhe fazer em termos de estilo de vida, ele custa dinheiro, né? Quero ter uma casa, quero ter um carro, quero não sei o quê, quero não sei o quê. E é normal do ser humano querer coisas contraditórias. Eu adoraria ter uma mansão e trabalhar 2 horas por dia para tê-la. Então, assim, não dá, não acomoda. E mantê-la. Não acomoda. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho
que quando a gente tem essa visão de longo prazo de estilo de vida e a gente tenta fazer um planejamento de carreira de longo prazo, num momento onde as pessoas estão se perguntando se o emprego delas vai existir amanhã, eu acho que é uma pergunta importante. Talvez pode ser uma questão também somente de privilégio nossa, de conseguir fazer isso com mais naturalidade, mas eu prefiro enxergar esse tema, que eu acho que a grande questão central que eu tento me fazer eu preciso me manter relevante. Se tendo estúdio, vendendo pipoca na rua, virando, sei lá, funileira, que é uma profissão que provavelmente não vai ser substituída. Cara, é isso, assim, como é que eu me mantenho nesse movimento, me mantendo relevante, óbvio, em algumas áreas de competência, mas sem essa pilha de que eu preciso saber o que vai acontecer daqui 10 anos. Porque Então, mas ao mesmo tempo, isso não é desculpa para não pensar. Eu acho que, assim, tem uma narrativa perigosa que, assim, então, dado que amanhã é inerentemente incerto, então foda-se cada um por si e deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva. E acho que isso quem tá dando essa dica é uma dica ruim, assim, não siga essa dica. Não é a minha dica também, não, estou exato, aqui tentando ponderar coisas, tá? Zeca Pagodismo não é uma opção. Não é uma opção. Hope is not a strategy, cara. Então, assim como o Zeca Pagodinho is not a strategy. Então, eu acho que é isso, assim, sim, cada vez mais o amanhã está inerentemente incerto, mas a gente tem controle em alguma parte da nossa vida. Sabe por que eu acho que isso ressoa pra mim, Gabi? Porque eu também na verdade eu mudei muito na minha carreira. No começo, lá atrás, quando eu tava começando a entrar no mercado de trabalho, assim, cara, eu não vou aceitar nada menos do que ser C-level de uma empresa. Hoje eu tenho pavor, não sei se eu quero perseguir isso, dado todo o contexto que envolve essa posição. Acho que tem outras coisas que foram equilibrando. Agora, era um pouco desse planejamento de longuíssimo prazo lá atrás, que, grosso modo, durante um tempo, o modo que eu operava era: trabalho é minha prioridade, eu vou colocar muita energia nisso daqui, porque isso daqui vai me aproximar deste planejamento inicial, que hoje, anos depois, não é mais a verdade, mas foi esse esforço que me trouxe num lugar onde eu estou feliz hoje. Eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro quitado de 2010, mas ele está quitado, adoro o meu carrinho. E não... Porque isso foi fazendo sentido ao longo do tempo, sabe? São acho que esses contrastes que nos colocam em movimento durante um processo. Se a gente fizer o paralelo do planejamento de carreira com as empresas, cara, as empresas têm esses moonshot da vida aí de mirar lá na frente para tentar em um ano cumprir com alguma coisa que leve do ponto A para o ponto B, que é um pouco melhor do que onde começou e gerou mais dinheiro para quem tem muito risco, que é o acionista. E é esse o exercício mesmo, Pedrão, e eu gostei da parte que você comentou, tipo, cara, se eu quiser ir pra China, assim, condição sine qua non, cara, eu preciso aprender mandarim. Então, eu acho que esses exercícios de planejamento, eles te mostram onde que você pode estar incompetente para você cobrir essa questão. Cara, quero ser médico neurocirurgião. Beleza, primeiro passo. Prestar a faculdade de medicina. Cara, não sei resolver a fórmula da Bhaskara. Preciso aprender a fórmula da Bhaskara, porque eu tenho que passar no vestibular. Então, assim, você vai pegando esses moonshots de visão de longo prazo e vai trazendo para a vida como ela é hoje, e você vai percebendo as suas áreas de incompetência. Então, isso é fundamental, inclusive, para cobrir esse gap do aprendizado que a gente vem falando. Meu ponto eu sei que isso pode ser super, como é que fala, overwhelming, paralisante até. Por quê? Porque você abre o Instagram, todo mundo fala: a inteligência artificial está mudando tudo. Cara, tá mudando algumas coisas, espera lá. André, não tá mudando no Instagram, tudo. todo mundo já tem sucesso. Não, e não só tem sucesso, como são todos especialistas em AI. Tá todo mundo, tem o look do dia, as pessoas estão indo para viagens espetaculares e tem famílias muito felizes, e aquilo é uma puta de uma balela. Mas o ponto então eu acho que o ato de planejar, independente se amanhã ou está inerentemente incerto, ele nos ajuda. E é fundamental pra gente iniciar de um lugar, senão tudo vale. Mas porque está tudo amarrado com um tema aqui. Eu queria escutar um pouco mais, Gabi, sobre essa angústia, ou esse medo, ou esse incômodo. O que é isso? Você tem 3 horinhas. Vai, aqui, ó. Pronto. Olha só, eu acho que a gente... Porque, de novo, acho que são todas coisas que
conversam e se adequam, é uma questão de e não ou. Deixa eu É trazer, conviver com essas então duas para coisas ao um, mesmo tempo. exemplo pessoal, Uma porque eu chave acho aqui. que isso vai ser o que isso quer dizer mesmo, um exemplo pessoal que não é uma verdade absoluta. Eu acho que quando eu comecei, estava mais pro início da carreira, eu cheguei a fazer um processo de coaching quando isso era sério. Sabe que tinha uns... Ainda umas é, ainda pessoas- é. É que os não Desculpa, sérios... gente, os é, não sérios Quando estão... só tinha gente séria. É, A maior isso, parte eram exato, pessoas exato. sérias. Isso. E aí eu lembro do exercício lá de missão, visão, valores e tal. Eu nunca consegui escrever isso pra mim. Tinha isso, aí a gente veio com a década do propósito também, que todo mundo, a gente já tratou sobre isso, que todo mundo tem que ter um propósito, não sei o que, não sei o que lá. E eu sempre me senti muito na obrigação de ter uma resposta. Tipo assim, eu preciso saber. Como assim eu não sei? E quanto mais eu me perguntava, menos eu sabia. E eu falei, O que está o que está acontecendo? Eu não sei. E aí eu trago pro momento de vida que eu acho que é quando você adquire uma maturidade. E aí você vê que... Vou ser muito piegas agora. A jornada é mais importante do que o destino, entendeu? Que, sim, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, mas às vezes você pega uns caminhos que não estavam no seu planejamento e você tem uma capacidade, que é aí que eu acho que é onde falta. E ninguém treina a gente nisso, gente, é muito difícil. Que é ler cenário. Que é do tipo assim, eu não sei como eu vou estar relevante em 2035. Eu não sei. Mas eu tenho uma pista que, se eu souber aprender, pode ser que eu me dê melhor. Então, o que eu deveria fazer? Saber aprender. Parece idiota isso? Tem muita gente que não sabe aprender. Tem muita gente achando que já sabe de tudo, que tá pronto, Total. e a gente não sabe. Então, a angústia vem disso, assim, de a sociedade muitas vezes cobrar uma resposta do tipo... Passo 1, passo 2, passo 3, quando na verdade, às vezes você fica tão fechado no passo que você tem que dar e não tá percebendo que o mundo ao teu redor tá mudando e você não tá se adaptando. Hoje, eu prefiro, não é Zeca Pagodismo, não é do tipo, onde me levar tá ótimo, eu sou zero essa pessoa. Quem me conhece sabe, eu sou zero essa pessoa. A gente recebe pauta aqui deste episódio 3 meses de antecedência. Tem que citar 25 fontes. Ele tá exagerando. Mas assim, eu sou zero Zeca Pagodista, mas eu acho que a gente precisa mesclar um pouco, assim, e deixar um pouco mais aberto pra gente deixar agir isso que às vezes a gente chama de intuição, mas é quase que uma segurança interna de que, ó, pra lá talvez tenha a ver comigo, entendeu? Não, ó, Nem eu sei se eu entendi o que eu falei. Vocês entenderam, me explica aí. Eu entendi. Vamos criar um framework, uma mandala, André, sobre isso. Vai. Era exatamente aí que eu ia chegar. Quando você vai para o ambiente organizacional, assim, cara, escolas de estratégia, tem a estratégia que é essa, intencional, top-down, quero chegar lá, esse é o projeto tal, e tem o que a gente chama de estratégia emergente, que você abre espaço para a serendipidade, para o acaso. É dessa aí que eu gosto. Para as Aí. inovações. E elas são muito interessantes também, contanto que você tenha fluxo de caixa e, ou seja, Essa energia... parte não temos. Para você se manter aberto ao quê? A serendipidade. Não falei que o ser humano é complexo porque ele quer coisas ambivalentes? Isso chama-se paradoxo. Viu? E a gente tem que integrar os paradoxos. Não, eu acho que isso tem tudo a ver, porque justamente quando a gente olha para o mundo corporativo, para os planejamentos dos nossos departamentos, das nossas diretorias, das nossas áreas, a gente faz todos esses exercícios, que são aquilo que eu preciso cumprir com certeza, aquilo que eu vou tentar fazer 110%, e aqueles troços que são um chute pra lua, assim, do puta, se eu chegar pra lá, assim, vai ser muito louco caminhar pra esse lado. Para as nossas vidas, não, a gente se permite errar menos. E eu tô falando isso de um ambiente onde eu sou essa pessoa. Eu tenho uma necessidade de controle importante em vários elementos da vida, e a vida fica, né, me sacaneando e mostrando que eu não tô no controle, e a minha psicóloga me mandando ir mergulhar, porque no mergulho eu tenho que ter controle, na vida eu nunca vou ter. Mas esse processo de permitir não saber aonde vai chegar e tentar só caminhar para lá, é o que nos faz, no fim do dia, caminhar. Olhar para trás, tudo faz sentido. E a gente consegue enxergar, porque, de novo, passou, né, aquele elemento. A gente viveu aquilo e aquilo está muito solidificado. Para frente a gente não sabe. Mas, às vezes, eu consigo colocar minimamente um norte. Ou coisas que eu topo fazer, quero fazer, preciso fazer ou gostaria de fazer. E, inclusive, aquelas que não quero, não vou me envolver, etc e tal. Acho que tudo é uma questão de balizar ou definir onde você vai colocar energia.
A gente acorda todo dia com um nível de energia, às vezes o Garmin diz pra você, tem um tanto de energia que você vai gastar, é uma doideira, galera, que esses negócios assim, mas é um tanto. Tem dia que a gente tá mais cansado, com menos energia, às vezes você tá mais disposto, e onde você vai concentrar isso pra construir, aprender, se deslocar, tentar um emprego novo? Tudo isso no fim do dia tá baseado num tanto de energia que você consegue colocar no mundo lá fora. Ao planejar, quer seja dentro do contexto corporativo puramente ou trazendo os elementos de vida, família, vida pessoal, a gente consegue ter um pouco mais de noção de tudo que toca aquilo. Ser menos ecopagodismo, não tem controle total do que precisa fazer, mas consegue daí também ter um olhar mais atento para essas mudanças. Faz sentido isso? Pra mim, 2 comentários aí. Primeiro, vocês repararam que eu não uso mais esses reloginhos. Lembra que eu usava aqueles reloginhos de tal? Cara, eu parei de usar, enfim, dei, não uso mais. E pelo motivo que você fez esse escárnio, e que eu comecei a perceber que, cara, pera lá, se eu preciso olhar todo dia para um aplicativo me falar se eu estou com energia ou não, se eu dormi bem ou não, e se quando eu treino e eu não coloco no negócio, eu tenho a sensação de que eu não fiz, cara, eu sou escravo de uma tecnologia. Eu não tô fazendo por bem, eu tô fazendo para logar. Que bosta, assim, tipo, em que ponto que a gente começou, o mestre virou, enfim, né, sei lá como é que fala isso, o líder virou o liderado, né? Mas, para além disso, cara, o ponto que eu ia comentar sobre essa questão de alocação de energia, essa questão de escolha, primeiro que ela é pessoal e intransferível, e, cara, tem algumas escolhas, tem algumas áreas que se você alocar energia, não tem como você errar, não tem como dar errado. Então, por exemplo, se você alocar energia em fazer mais exercício e não menos, cara, não tem como dar errado essa estratégia na sua carreira, inclusive. Se você alocar para além dos desafios das mães e dos pais de bebês e crianças mais energia em dormir melhor, não tem como isso ser ruim. Se você alocar energia em estudar o que for em profundidade, não tem como aquilo ser ruim. Então, acho que, também, de novo, né, a gente ter os nortes para onde quero ir, mas também abrir espaço para essas serendipidades e essas alocações de energia, onde, cara, no mínimo, você vai estar melhor como pessoa. Então, assim, a minha cabeça foi para esse lugar. Com parcimônia, viu, gente? Não é isso, você não vira uma paranoia, mas tá certo, eu concordo. Eu fiquei pensando aqui que esse lance da alocação de energia, ele é muito bom, mas quando a gente coloca a pergunta lá do episódio, né, do planejamento de carreira para o próximo ano, eu fico com a sensação que é o tipo de pergunta, você é clichê de aqui de novo, que a pergunta é mais importante do que a resposta. Porque isso quer dizer que você está atento aos sinais, atento aos movimentos. Está consciente sobre isso. Consciente. O problema é que a gente vive a vida no Zeca Pagodismo, Sim. que é isso, do tipo assim, não parei pra pensar, quando eu vi, a vida me sugou, porque você falou, eu concordo. Quando eu vi, cheguei nos 40. Você falou do negócio da atividade física, de sono, etc e tal, é o tipo de coisa que a gente botou no piloto automático e não pensa mais, não né? olha A vida mais. não... De novo, do alto do nosso Total. privilégio aqui, gente. E que eu acho que se a gente tá atento para fazer essa pergunta dos próximos ciclos, do próximo ano, do próximo semestre, mesmo que a resposta não esteja passo 1, passo 2, passo 3, é sinal que você está preocupado e, portanto, vai estar mais atento e consciente às possibilidades. Senão vira um papo muito doido também, né? Ah, não pode planejar tudo, tem que ser tudo serendipidade. É alguma coisa aí no meio. Veja bem, planejar não significa que não pode desviar daquilo 1 centímetro. Acho que empresa, inclusive, que faz planejamento e não assume que pode ser que ela tenha que adaptar, rever, reorganizar, repriorizar coisas ao longo do ano, tá fadada ao fracasso, porque daí é burrice, é idiotice, é dar murro em ponta de faca, e temos exemplos corporativos grandes sobre isso. Fotografia digital começa a surgir, não, mas as pessoas querem o papel com o negativo, 36 fotos no máximo. Cara, tá aí o exemplo da Kodak, tá aí o exemplo da Xerox, tem um monte de empresa com isso. A gente precisa compreender que as coisas podem mudar ao longo do tempo. O planejar precisa
prever ou aceitar esse tipo de mudança também, mas, de novo, ele nos permite ter foco e direcionar coisas em prol de um caminho onde a gente está indo. Cara, na carreira é totalmente isso. Eu fiz esse... Para mim teve um ano muito marcante, desculpa, André, já te passo, onde eu não fiz esse planejamento no nível o que eu vou construir em termos profissionais e por aí vai, mas foi um planejamento de assim, quais são as minhas prioridades na vida? E eu defini em 2 grandes grupos, que são pessoas que são prioritárias para mim e coisas que são prioritárias para mim. Então pessoas cara, minha primeira prioridade é minha família, fim. Tá aqui. O segundo são amigos. O terceiro é o mundo do trabalho. Isso começou a me trazer decisões fáceis ao longo da semana, que era, tem o aniversário da minha tia na quarta-feira à noite e o happy hour da firma. Eu vou no aniversário da minha tia. Tá mais importante para mim na lista de prioridade. E do outro lado era, minha prioridade é aprender coisas ligadas ao mundo da culinária, cozinhar, drink, o que quer que seja aqui. Isso é muito relevante, mergulhar, saúde, por aí vai, porque tudo isso começa a facilitar o meu processo de decisão para eu ficar bem também com aquelas decisões que eu estou tomando e com os trade-offs que eu estou fazendo, né? E isso facilitava essa jornada para mim. Não, Pedro, e é isso, cara. O comentário que eu ia fazer é que planejamento não é destino, ele é direção. Então, é importante ter uma direção, mas não ser refém desta direção, né? Por que a gente é tão bitolado em querer planejar e acertar? E você é uma mestre nisso, né, Gabi? De assim, não necessariamente do acertar, mas do fazer assim, não, eu preciso... Pera! Tava ótimo! Não é que ela é paranoica por acertar, mas é o paranoica por dar check na listinha. Aê! É esse o ponto. Tá, tudo bem. Check Sim, na eu sou listinha. assim. Uhum. E por que a gente tem tanto isso? Porque a gente tem esse desejo de querer controlar as coisas, não é mesmo? Me conta mais, eu não sei o que é isso daí. A gente é o quê? O ser humano é um ser incompleto, né? A gente já nasce incompleto. E aí você fica tentando completar os buraquinhos na alma. E aí a gente inventa artefatos e coisas e checklists e coisa e tudo para preencher os buraquinhos na alma. Ou seja, a gente tá sempre angustiado com alguma coisa. Cada um tem a sua pira, vamos dizer assim, para tentar baixar esse nível de angústia, de ansiedade. Muitas vezes é você parar para pensar e falar, isso aqui eu não sei, não vou saber e vamos viver com isso, é isso que tá. Vai ser melhor do que ficar fazendo o checklist do supermercado, a lista do supermercado às 3 da manhã, entendeu? Então, é porque a gente tem isso de natureza. Porque eu vejo também esse lance que não adianta eu fazer planejamento simplesmente para depois querer dar check nas coisas que estão na minha lista de planejamento. Depois elas precisam fazer sentido, elas precisam Tem ir pra muita algum gente que lugar. faz isso. Exato, e isso é uma coisa ruim, ao meu ver, André. Cara, eu não Gabi. sei se é ruim ou bom. Acho uma enfim. escolha estúpida. É mas... estúpido. Deixa eu mas- falar, eu queria voltar naquela primeira pergunta, não sei se foi a primeira pergunta que a gente estava discutindo. Por que a gente faz isso bem nas empresas e faz isso mal com a nossa carreira, com a Eu ia nossa deixar vida? isso para dar pro Várias começar coisas o foram fechamento. Mas vai lá, me ocorrendo aqui, ó. Se a gente pensar, o CNPJ, embora ele tenha responsabilidades, é um grupo de pessoas e tal, ele não tem, assim, exatamente ética, moral, ambivalências, porque você tomou a decisão tomada, vamos fazer o que precisa ser feito para chegar lá. O ser humano, a gente tem desejos contraditórios e a gente tem que se haver com esses desejos contraditórios. Na carreira, como eu falei, eu quero ter uma casa de 100 milhões e quero trabalhar 2 horas por dia, é isso! E aí aceitar isso e viver desse jeito poliânico, não, é aceitar que precisa fazer escolhas, que aí a gente vem pro momento maduro de ser adulto e saber que, pô, se é uma casa de 100 milhões, você vai ter que trabalhar muito, ou fazer parte de uma facção criminosa que eu não recomendo, porque não deve ser legal. Cada escolha é uma renúncia, Exato. isso é a vida. Eu vou escrever um livro, cara, com os ensinamentos de poeta chorão para o mundo corporativo. Vão ser todas essas frases assim bonitas dele para o mundo corporativo. Mas eu acho que é isso, a gente é hedonista, a gente quer o melhor da vida, a gente quer só a parte boa, a gente quer só o negócio que tem de bom. E qualquer planejamento, como fazem as empresas, você escolhe o caminho A, portanto você está falando não para o caminho B. E o que a gente quer? A gente quer A e B ao mesmo tempo. Aí não dá. Entendeu? Eu sempre sofri com planejamento de empresa porque eu sempre ficava bitolado em fazer aquelas entregas. Porque as empresas estão lá nos KPIs, né? Então tem que olhar para aquilo e dar check naquelas coisas. Uma doideira. Acho que e tem áreas que eu acho que são mais tranquilas de se fazer isso e outras áreas onde isso é muito mais complexo, porque são muito mais... Tem áreas que controlam mais a sua jornada, tem outras áreas que são muito influenciadas por jornadas de outros departamentos E acho que isso é um bom ponto, né? Porque
A Gabi começou da nossa necessidade de controle, ou de fazer sentido das coisas, ou ter a percepção de que temos agência e controle nas coisas. E nas empresas a gente é ensinado que nós somos causa daqueles efeitos, né? E na vida me parece que nós somos mais, talvez, não sei, mais tolerantes. E aí eu ia até por esse caminho, assim, porra, dado que a gente é tão cobrado em ter agência e autonomia nas companhias, será que o subproduto disso não é a gente, em nossa vida particular, não ter isso e ser a antítese disso, que é o soltar a rédea? Será que isso não é um subproduto? A falta de planejamento pessoal não é um subproduto dessa exacerbada pressão por resultado e por planejamento e por saber Performance, de tudo? Por Porque performance. satura, a cabeça satura. Tipo, é é impossível. final de semana, eu não vou falar de performance. Na minha vida não tem performance, na empresa é performance, na minha vida não. Então, assim, talvez seja esse um paradigma, um jeito da gente equilibrar essas duas coisas. O que está acontecendo, Gabiteco? Eu não sei, Freud, corre aqui, eu não sei. Cara, que doideira. Bom, caminhando aqui pro nosso fechamento deste episódio, eu queria... Já? Hã? Já? Caramba! Caminhando aqui para o fechamento desse nosso episódio, caminhando aqui para o fechamento desta terceira temporada, deste ano de 2025, quando gravamos esse episódio, mas que é de um tema atemporal, pode ser que mude até 2026, porque a inteligência artificial vai engolir todo mundo. Tô de bode Mas da AI, cara. Por quê? Porque todo papo que não deve entrar AI, entra AI no meio. Você já reparou isso hoje em dia? Não AI. Foi ruim, mas foi bom, entendeu? Foi ruim, mas foi péssimo, mas enfim. Vocês não estão com um bodezinho? Eu tô meio intolerante a AI. Tá E olha que que eu nem- estudo isso no meu Tá doutorado. que nem aquela propaganda que aparecia de vez em quando no SBT, compre Jequiti, do Neida, sabe? Compre, invista em AI. Você que é AI. Isso. AI. Então, Enfim, sim. divaguei, desculpa. Pois é, mas faça Não, eu ia puxar para este capítulo final do fechamento, do closing, do encerramento AI. deste AI, Invista em desse AI. negócio. Qual é que é? Aprenda sobre Bitcoin. Isso. Você nunca viu isso? Não. Tipo, tem um post assim, aleatório na rua. Salve sua família. Aprenda sobre Meu Bitcoin. Deus Esse do bagulho doido assim. Volta, foco. Volta. O rolê praticidade. O que nós fazemos? É a folhinha com onde eu quero chegar, onde Eu eu tô, gostei que da eu vou sua fazer. sugestão. Eu fico com a sua sugestão. Jogar tarô. Aprenda sobre AI. Que facciamo? Eu gostei da sua Facciamo. sugestão da folhinha com 3 espaços, mas eu poderia dizer Vou que patentear essa metodologia. é muito boa. Que a melhor coisa que as pessoas têm a fazer para fazerem planejamentos de carreira, de vida, de qualquer coisa que você quer, pensando em futuro, é saber aprender. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de absolutamente nada. E se a gente estiver aberto e souber como aprender novas habilidades, se adaptar às novas... Pô, a gente se adaptou àquela loucura que foi o Covid, gente. A gente tem essa capacidade na Você gente. fale por você. Não, todo mundo se adaptou e todo mundo Não, todo mundo sobreviveu, não, mas a gente teve esse momento coletivo de conseguir superar uma coisa que era impensável. Impensável, gente. Então, eu acho que se a gente souber manter a mentalidade aberta e desenvolver a capacidade de aprendizado, uma coisa só para 2026. Mantenha a sua capacidade de aprendizado boa, sempre atualizada, porque eu acho que isso que garante emprego para agora e para o futuro. Ainda bem que eu peguei esse tema para falar na minha newsletter. Nosso futuro é feito de presentes, né? Então, o 2026, ele é uma evidência, ele é uma amostra do que será o seu 2036. Então, se o seu 2026... Meu Deus, já puxou lá na frente de novo. Não, mas o ponto é, cara, assim, é fundamental o que eu vou falar. Se o seu 2026, ele não está indo ao encontro do que você gostaria de viver ad eternum, ajustes precisam ser feitos. E acho que o fato de planejar é o que a Gabi trouxe, que eu achei fantástico. Muito mais do que o planejar em si, ou do que será planejado, é o ato de planejar. Por quê? Porque ele te obriga a parar, fazer uma autoanálise, fazer um diagnóstico, ter uma visão de futuro, e só isso, cara, já é transformador. Então, se o seu 2026 não é o futuro que você gostaria de viver, primeiro entenda se ele é o preço que você está pagando para viver esse futuro, e se não for, ajustes têm que ser feitos, assim. Então, para mim, esse final de ano, e nós somos seres ritualísticos, né? Teve uma pesquisa muito bacana, cara, que foi feita há muito tempo, que chegou um momento na vida que a gente
começou a sacanear aquele, na segunda-feira eu começo a dieta, né? E esse estudo mostrou que, cara, começar a dieta numa segunda-feira importa. As pessoas se mantinham mais firmes na dieta quando começavam na segunda-feira. Assim como pessoas se mantêm mais firmes em algum plano quando elas começam dia 1º de janeiro do ano novo. Por quê? Porque somos seres ritualísticos e as mudanças importam. Então, doido, né? Se você estiver assistindo isso no dia 3 de fevereiro, não vai esperar até dia 31 de dezembro de novo, gente. Aí, assim, ó, dá uma agilizada aí. Segunda-feira. Até porque, como o Pedro falou, pelo menos no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Então, ainda 3 de fevereiro dá tempo ainda. Mas acho que o ponto é, cara, isso aqui é uma puta oportunidade de renovação pra você fazer uma autoanálise e acho que isso é fundamental. Pra mim sempre foi e ainda é. E você sabe uma coisa importante que me veio na cabeça? Eu escrevi uma newsletter também sobre isso, falando sobre a importância do papel e da caneta. Porque o processo da gente escrever, e não fazer isso no celular, mas colocar esse planejamento no papel, escrever essas coisas, fazer listinha, cortar, esse processo cognitivo ajuda muito a gente a internalizar isso também e se manter fiel ao que está acontecendo. Então, esperamos que este episódio te ajude a fazer um planejamento de carreira, a refletir sobre coisas importantes. Tem zero receita, também não é do nosso feitio querer ensinar. Pergunta mais importante que a resposta. Foca nisso, que eu acho que vai E se não quiser planejar, também foda-se. E se tiver que mudar, tá tudo bem também. Não cai em papo de charlatanismo também, assim, não, o seu esforço. Cara, não, a gente precisa ir seguindo, tentando e fazendo as coisas acontecer um dia depois do outro, e isso vai dar certo. Muito bem, foi um prazer inenarrável estar em vossa companhia por mais uma temporada, ou mais alguns meses, que a gente fez essa terceira temporada mais curta. Últimas mensagens, Gabriele? Entrelinhas _SA, TikTok, Instagram, Entrelinhas SA, Company Page, siga a gente, se conecta com a gente também, avalia o episódio. E é isso, e foi bom demais estar aqui com vocês, mais uma temporada. Vai ter outra temporada, Gabriteco? Vamos deixar para o planejamento do Entrelinhas SA, vem aí. Valeu, super feliz dessa terceira temporada, espero que tenha a quarta, mas como ela não foi planejada ainda, talvez não tenha, mas talvez tenha. A gente vai fazer essa jornada e você vai descobrir depois como é que ela vai se desenhar. Muito legal ter você com a gente e a gente se vê em breve. Tchau.